dia 10 de março de 2017, o governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação, entregou o Centro de Educação Profissional Berila Alves de Almeida, na cidade de Nossa Senhora das Dores, no Médio Sertão sergipano. O centro, que recebeu um investimento de mais de 12 milhões de reais, conta com 8 laboratórios, 12 salas de aula, área de convivência, quadra de esporte e tem capacidade para atender 500 alunos por turno. Bom, nós vamos conferir agora 2 aulas do curso técnico de segurança do trabalho. Tudo bom, pessoal? Tudo bem. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Bom, são 2 disciplinas que se complementam. É isso mesmo, professores? Isso mesmo. Fundamento de segurança do trabalho. E desenho técnico. E como é que elas se complementam, professora? Bom, logo no início, do curso, nós tivemos uma semana de planejamento e conversando, entre os professores, nós vimos a necessidade do desenho técnico na parte de fundamento de segurança do trabalho, de mostrar essa importância. Por quê? Se vocês olharem para aqui, vocês veem que tem circunferências, tem quadrados. Uma planta baixa, ela precisa de normas para ser feita. E para fazer, no caso, o mapa de risco, eles também precisam do conhecimento de fundamento de segurança do trabalho, Precisam saber os riscos ambientais. Pensando nisso, já na época do planejamento, eu e o professor Maxwell resolvemos fazer esse projeto, interligando as 2 disciplinas. O desenho técnico vem para ajudar na fase de planta baixa, na construção do mapa de risco, e o fundamento de segurança do trabalho vem com a questão dos riscos ambientais, que é o primordial para a construção desse trabalho final. Quais são esses fundamentos? Pronto, então nós trabalhamos esses riscos, são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e os de acidentes. Esses riscos são encontrados dentro da empresa, entendeu? Então são através deles que a gente vai saber. Os alunos eles vão adquirir mais conhecimento para saber os funcionários dentro de cada setor quais são os riscos que estão presentes. O que é preciso fazer para minimizar esses acidentes? Vocês, alunos, já tinham noção desses riscos no trabalho? Não. Assim, a gente veio assimilar agora a partir do conhecimento da matéria, até porque para fazer a circunferência, o que muita gente acha que é só simples bolinhas, nós temos que saber o tamanho adequado para cada tipo de risco, a cor do risco, porque esse mapa ele pode ser lido por qualquer pessoa no Brasil e talvez até fora. Bom, agora vocês já têm segurança para identificar esses pontos de risco? Bom, com certeza, porque ao longo das aulas e das práticas, com o acompanhamento do professor, a gente vai melhorando e se aperfeiçoando o nosso conhecimento cada vez mais. Agora eles vão detalhar tudo isso agora pra gente através desses mapas aqui. Então, pessoal, primeiro o que é o mapa de risco? O mapa de risco é um conjunto de fatores que representam os riscos em um determinado ambiente que possa vir ocasionar perigo para a saúde, integridade e segurança dos trabalhadores que venham trabalhar no local. É direito de todo trabalhador ter consciência da existência de um mapa de risco e é dever também da empresa fazer a implantação desse mapa dentro da sua área para que todos os funcionários tenham acesso e que saibam também para que serve e o que fazer no local de trabalho decorrente a cada tipo de risco. Gente, essa aqui é uma aula prática do curso de Petróleo e Gás aqui do Centro Estadual de Educação Profissional. E o professor Raimundo vai explicar pra gente um pouco como é que funciona essa aula prática. Professor, conta um pouco. Aqui no Centro de Educação Profissional Marcelo Deda, aqui em Carmópolis, nós encontramos uma juventude com muita vontade de aprender e de expandir também a nossa cidade, que é produtora de petróleo. É tanto que eles criaram essa maquete, que é exatamente a bomba que nós temos nos postos de petróleo aqui da Petrobras. Então, essa maquete aqui, ela funciona com esse êmbolo aqui, descendo, fazendo pressão no petróleo, e aí, de acordo com a pressão, ele jorra de lado. E aqui existe a tubulação,
que leva até o destino, que é o Tecarmo. Todos os alunos contribuem muito para a construção das maquetes, para a aula, mas essa aqui especificamente foi você que fez, né, Hugo? Explica um pouquinho do processo dela. Então, o processo da maquete, ela mostra na prática o que acontece de real lá fora, no caso no poço de petróleo, certo? Essa maquete ela funciona, ela simula o sugamento do petróleo do solo, certo? Essa aqui é uma bomba de sucção, ela funciona, puxa, joga para cá o fluido e despeja aqui. Aqui na maquete, na prática tem os dutos que vai levar lá para o Tecarmo. Professor, e a orientação, ela está sempre presente nessa construção da própria maquete, mas em toda a aula prática de petróleo e gás do curso? Sim, toda a aula prática, entendeu? Ela funciona constantemente. Por quê? Porque nós trabalhamos com 3 constantes: pressão, volume e temperatura. E a extração do petróleo, nada mais, nada menos do que a pressão, o volume e a temperatura. Então, quando este cavalo mecânico, essa bomba mecânica, ela desce esse êmbolo, ela faz pressão para o local onde está o petróleo. E essa pressão faz com que o petróleo suba paralelamente a este êmbolo e é transmitida através de a tubulação que vai até o terminal de Carmópolis. De lá ele toma o destino das refinarias. E os alunos, eles chegam aí a ir para as empresas para ver de perto como é que funciona todo o processo? Sim, nós temos aulas práticas, entendeu? Que vamos ao campo de petróleo para ver na íntegra como funciona a extração do petróleo aqui em Carmópolis. Agora vamos ver como é que funciona essa maquete aqui. Que legal, hein? Agora a gente vai conferir aquela dica especial que os professores do Pré-Universitário CED prepararam para você que vai fazer o Enem ainda este ano. Olá, galera. Meu nome é João Mendonça. Eu trabalho literatura, disciplina de literatura no Pré-CED, sou professor da Rede Estadual de Ensino. E venho aqui falar para vocês de literatura, algumas pequenas dicas em relação ao Enem. A literatura cai no Enem, sim. E cai bastante. A primeira dica que eu dou para vocês é que vocês conheçam os gêneros literários e as escolas literárias. Conheçam de forma aprofundada as características, o conteúdo, os principais escritores, os principais autores. Sabe por que fazer isso? Para a gente dar uma sequenciação através do contexto histórico e social. Porque só o conteúdo pelo conteúdo não é cobrado no Enem. A literatura cobra mais. É o conteúdo anexado ao contexto sociopolítico, sócio-histórico, sociopolítico. É interessante observar isso. Porque, na realidade, a literatura ela não é cobrada de forma fragmentada, esse estilo, esse período, aquele período. Há uma junção dos períodos, então há necessidade premente de a literatura ser observada por esse fator histórico, conteúdo histórico também. Outro fator é que há uma cobrança, os textos são cobrados em forma de intertexto e interdiscurso. Não é um texto isolado sem nada a ver com o outro. Outra sequência e outra observação que eu faço, e outra dica, é que em todos os textos que vêm, são chamados textos base, há a bibliografia. Leiam essa bibliografia, passem essa bibliografia aí antes, um pouquinho, por favor. Agora eu vou falar para vocês sobre o que mais cai. O que mais cai no Enem em literatura é basicamente a literatura do século XX e um pouquinho da literatura do século XIX. Modernismo, pré-modernismo, seus principais autores. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que os textos antigos, eles são contextualizados com os textos mais recentes. O que a gente chama de textos mais recentes e textos contemporâneos? São história e quadrinhos, são letras de músicas, cartoons. Há necessidade de observar isso. Então, recapitulando, só o conteúdo pelo conteúdo não faz isso. É o conteúdo anexado a essa condição do contexto histórico, político, social. Observa isso. Outra coisa também que é cobrada são as artes plásticas, a cultura é muito cobrada, principalmente a contemporânea. Tudo bem, gente? Boa sorte e vamos em frente. O Educa Mais TV vai ficando por aqui, mas não fica triste não, porque semana que vem a gente volta nesse mesmo horário aqui na sua PRP TV. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau!